Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá, vamos dar mais um passinho aí no estudo de sistemas de controle. Hoje a gente vai falar um pouco sobre transformada de Laplace. A gente vai fazer uma breve revisão. E o objetivo não é ensinar vocês todos os conceitos relacionados à transformada de Laplace, porque na maioria dos cursos, né, um estudante que chega aí numa disciplina de sistemas de controle, ele já fez um pré-estudo, né, de sistemas lineares, né, sinais, sistemas ou equações diferenciais. Então ele já aprendeu os conceitos mais elementares a respeito da transformada de Laplace. Então o que a gente vai fazer aqui é dar uma visão geral para vocês, para ajudar nos tópicos que a gente vai seguir daqui para frente, que dependem fundamentalmente desta ferramenta, tá? Bom, vamos falar primeiro do que é uma transformada, né? E por que a gente usa uma transformada. Falando das transformadas integrais, né? Então, no estudo da matemática, a gente aprende várias técnicas para resolver, solucionar diversos problemas da álgebra, trigonometria, etc. Tá? Então, por exemplo, quando você está fazendo um estudo de equações diferenciais, um primeiro estudo de equações diferenciais, lhes são apresentadas algumas técnicas de solução direta deste problema, saindo da premissa inicial, do enunciado inicial e chegando por métodos adequados à resposta, à solução do problema. Um outro jeito que a gente usa comumente para resolver alguns problemas da matemática é fazer uma transformação no problema original, que naquele domínio em que aquele problema está pode ser um problema de difícil solução, tá? Ou com uma análise não tão conveniente assim, e levar esse problema para um outro domínio onde essa análise ou essa solução seja um pouco mais simples. As transformadas integrais, elas se incluem nessa classe, tá? Então a minha ideia é a seguinte: pensa que eu tenho uma equação diferencial, tá? Que descreve um determinado fenômeno para mim, e eu quero obter para uma dada entrada ao longo do tempo a solução dessa equação diferencial, ou a função que, se eu aplicar nessa equação diferencial, eu resolvo a equação. Lá no curso de equações diferenciais, vocês provavelmente aprenderam algumas técnicas. E algumas técnicas que funcionam muito bem em alguns casos, mas não funcionam tão bem em outros. Seja por causa da complexidade de você aplicar essa metodologia para resolver estes problemas, né? Ou porque, eventualmente, aquela técnica, aquela tática que você usa para solucionar o problema só resolve aquela classe daquele problema, aquela estrutura de problema. A nossa ideia aqui com transformadas integrais é exatamente tentar levar esse problema original para um outro espaço onde essa análise é um pouco mais simples. Ou seja, eu estou tentando tomar um atalho para chegar na solução. Então aqui essa figurinha ela demonstra mais ou menos para a gente a ideia. Eu tenho aqui um problema original, que eu posso vir aqui numa solução na bruta, né? Uma solução, uma metodologia de solução, e sair desse problema original e chegar nessa solução. Então eu tenho que usar uma tática direta para uma metodologia, uma técnica direta para sair do problema original e chegar na solução. Ou eu posso tomar um atalho. Eu pego esse problema original e aplico uma transformação direta nele, levando esse problema original para um espaço transformado, ou seja, o problema fica transformado para um outro domínio de solução, para um outro domínio de análise. Nesse novo domínio, eu faço análise e preparação para inversão. Ou seja, eu faço análise desse problema neste novo domínio, vou obter novas informações a respeito do problema, novas metodologias para a solução do mesmo problema, e vou fazer as eventuais modificações ou eventuais transformações neste problema, neste domínio, para preparar para voltar para o domínio anterior, que é onde eu tenho a solução. Tá? Então eu faço essa análise, faço essa preparação, chegando a um problema tratado neste novo domínio. E esse problema tratado, então, passa por uma transformação inversa, na qual, ou por meio da qual eu chego na solução do problema. Então, na verdade, eu estou trocando uma solução direta por alguns passos de solução que envolvem transformação e transformação inversa. Tá? E isso aqui, para a gente, pode parecer, num primeiro momento, um passo meio, digamos, mais trabalhoso, né? Mais longo para chegar na solução do problema. Mas muitas vezes, e para muitos problemas, é muito mais
fácil, natural ou de análise mais adequada fazer esse caminho completo aqui até chegar na solução, do que eventualmente tentar uma solução, uma metodologia de solução direta naquele domínio do tempo original daquele problema. Tá? Então, todas as transformadas integrais que vocês estudaram até hoje, transformada de Laplace, transformada de Fourier, enfim, eles têm exatamente esse propósito. Ele tem um propósito de pegar esse problema num domínio original em que eventualmente a solução ou a análise não é muito adequada e transformar para um outro domínio, em que essas condições ou essas premissas sejam mais tranquilas para você, tá? Para essa análise desse problema. Bom, toda transformada integral, ou boa parte das transformadas integrais, ela tem uma cara mais ou menos comum. Tá? Então, como é uma transformada integral, ela é uma integral, tá? É um cálculo integral sobre uma função. Então, as transformadas integrais, elas têm o seguinte formato padrão, tá? Ela tem a função original que eu estou integrando, que é essa f de t. Ela tem um núcleo de integração, um núcleo de transformação, que é uma função que depende do tempo, que é o espaço original daquela função que você está tentando tratar, e um outro espaço que seria um espaço k, seria uma variável k. Então, ao passo que a sua função f de t ela é uma função no tempo, na variável do tempo, a função do núcleo da transformação ela é uma função de duas variáveis. Na variável do tempo e na variável do outro espaço que você está transformando. Tá? Você faz uma integração de menos infinito a infinito, uma integração definida, tá? Nesse espaço. E isso dá origem a uma função nesta nova variável, nesse novo espaço K. Note como você está fazendo uma integração definida numa função no tempo. Depois de efetuar essa integração, tudo que tiver a variável de tempo some. Só vai sobrar as outras variáveis. E a outra variável, nesse caso, é a variável K do meu núcleo de transformação. Tá? Bom, K é a variável do domínio transformado. F de t é a função temporal que eu estou querendo transformar. Estou querendo sair do domínio do tempo e levar esse problema para a solução num outro domínio. Tá? Gt de k é uma função de duas variáveis, tempo e k, que ela é característica de cada transformada. Então, cada transformada tem o seu próprio núcleo de transformação. Tá? E esse núcleo de transformação ele é escolhido visando aquilo que eu desejo que essa transformação integral faça. Tá? Como que eu desejo que esse problema original seja tratado. Tá? Então, esse aqui é o núcleo da minha transformação, ou o núcleo da transformada. E f de k, que geralmente a gente representa assim, né? Se o f minúsculo é a função no tempo, o f de k a gente coloca um f maiúsculo para dizer que eu estou em outro domínio, no domínio da variável k. Tá? Então, essa aqui é a minha função transformada neste outro domínio, no domínio da transformação própria, da transformação escolhida. Bom, um cara muito importante para a gente, né, muito importante para a matemática, para a ciência, é Pierre-Simon Laplace. Tá? Então, Laplace foi um matemático francês, ele viveu ali entre 1749 e 1827, né? Ele foi uma das mentes mais brilhantes que já existiu, tá? Com contribuições muito relevantes em inúmeras áreas da ciência, tá? Tanto da matemática quanto da física, mecânica clássica, probabilidade, campo potencial, análise funcional. Então, é realmente uma mente privilegiada, tá? Além disso, ele participou também aí da parte política, né, tendo cargo bastante destacado aí no Império Francês, lá da época do Napoleão Bonaparte. E a obra-prima desse pensador foi o Mécanique Céleste, que foi um dos primeiros textos a postularem a existência de buracos negros e o colapso gravitacional. Tá? Isso lá no século XVIII, tá? 18 para 19. E o Laplace ele desenvolveu uma das ferramentas fundamentais do curso de controle, tá? Então, ele é a base de tudo que a gente precisa estudar daqui para frente e por isso a gente vai fazer uma revisãozinha desta ferramenta. Transformada de Laplace. Então, a transformada de Laplace ele é um método operacional que ele permite a gente reescrever funções e equações diferenciais. Mas no nosso caso, a gente vai estar especialmente interessado em equações diferenciais. E isso vai ficar um pouco mais claro depois.
Então, é um método operacional que ele permite converter equações diferenciais em equações algébricas neste domínio de Laplace. Então, o que no domínio do tempo para a gente é uma equação no tempo, no domínio de Laplace, vira uma equação algébrica, tá? E isso traz para a gente inúmeras vantagens do ponto de vista de estudo de controle. Primeiro, que como a gente já acabei de falar, né? O estudo de controle passa fundamentalmente pela compreensão das equações diferenciais que representam os sistemas que eu vou estudar. Então, uma outra coisa bastante interessante é que resolver equações diferenciais, mesmo lineares, e a gente ainda vai falar o que é uma equação diferencial, o que é um sistema linear. Mas resolver equações diferenciais lineares pelos métodos que a gente aprendeu lá em equações diferenciais pode não ser tão conveniente assim para o nosso caso. Além de poder ser bastante complicado para algumas funções de entrada, de algumas funções de teste que eu estou desejando estudar. Então, entre as características ou vantagens dessa transformada de Laplace para a gente pode citar as seguintes. Permite o uso de técnicas gráficas para prever o desempenho do sistema sem a necessidade de resolver explicitamente a equação diferencial. Ou seja, a gente vai observar que no curso de controle, exceto para um contexto que vai ficar um pouco mais claro depois, nós não estamos tão interessados assim na solução analítica de uma dada equação diferencial. Muitas vezes a gente está muito mais interessado no comportamento qualitativo dessa equação diferencial. Como que ela se comporta qualitativamente quando eu aplico uma certa classe de sistema, uma certa classe de entradas nesse sistema. Então, claro, a gente pode usar a transformada de Laplace para resolver equações diferenciais, é o terceiro caso ali embaixo, né? Em alguns casos, a obtenção da solução da equação diferencial ela pode ser obtida de uma forma mais simples e mais direta. Mas muitas vezes, nós do estudo de sistemas de controle, nós não estamos tão interessados assim na solução da equação diferencial e muito mais interessados nos aspectos qualitativos que aquela solução de equação diferencial carrega. Porque isso, ou com essa informação, a gente é capaz de fazer generalizações para qualquer sistema daquele mesmo tipo para aquela mesma entrada. Isso para a gente de controle é muito mais interessante. Tá? E permite também a gente bolar algumas técnicas gráficas relacionadas a essa variável de Laplace, que permitem que a gente faça uma análise do meu sistema, das condições operacionais desse sistema. Tá? E uma outra coisa bastante interessante e diferente aqui, por exemplo, de alguns métodos de solução de equações diferenciais que a gente aprende nos cursos, né, de equações diferenciais da matemática, é que a transformada de Laplace permite com que a gente faça o cálculo tanto da componente transitória quanto da componente estacionária em conjunto, em uma única operação. Se você lembra bem lá do curso de equações diferenciais, a gente mais ou menos ou frequentemente recorre à solução da equação homogênea e à solução da equação particular. Solução homogênea é aquela que a equação diferencial tem naturalmente quando a gente não aplica nenhum tipo de sinal de entrada nela, a gente simplesmente parte de condições iniciais e vê a evolução dessa solução para aquelas condições iniciais. Né? E a solução particular é aquela que a gente complementa essa condição ou essa solução homogênea com a outra parte da solução que depende daquele sinal que eu estiver aplicando naquela equação diferencial, caso ela seja uma equação diferencial que depende de algum outro sinal externo. Na transformada de Laplace, a gente faz isso num passo só. Então, isso é uma vantagem da solução da equação diferencial usando a transformada de Laplace. Bom, a transformada de Laplace, então, ela é definida como uma integral unilateral, tá? E a razão disso está aqui embaixo, né? Que a gente está interessado no tempo maior ou igual a zero. O tempo menor que zero não vai interessar para a gente nesse estudo de controle. Então, como a gente está interessado no tempo maior que zero, a gente vai aplicar a forma unilateral da transformada de Laplace. Ou seja, uma integral de zero até infinito, da função f de t, que é a função que eu estou integrando, que eu estou transformando. Aqui está o núcleo da minha transformação, e elevado a menos st. Essa aqui é a função do núcleo de transformação.
é uma função exponencial que depende de duas variáveis, a variável do tempo e a variável s, que é a variável de Laplace, tá? Essa integral ela é realizada em dt. Muito bem, então usando esse núcleo de transformação e elevado a menos st, junto dessa integral, a gente chega numa função f transformada, o f maiúsculo de s. Então essa aqui vai ser a nossa denotação da função transformada em Laplace. E a gente também pode denotar a transformada de Laplace por meio desse L estilizado aqui sobre uma função f de t. Então, tanto o f de s escrito dessa forma, como esse L estilizado aqui sobre a função f de t, elas representam, elas denotarão para a gente a transformada de Laplace dessa função f de t, tá? Então, f de t é uma função do tempo, tal que f de t é igual a zero para todo tempo menor que zero, tá? Então, a gente não vai ter interessado em funções que tenham algum tipo de valor diferente de zero para t menor que zero, tá? O L ali é o símbolo que vai denotar o operador transformada de Laplace, o f de s é a transformada de Laplace de f de t, e S igual a sigma mais j ômega é a variável de Laplace. Note que a variável de Laplace, né, a variável do domínio de Laplace, é uma variável complexa. Então ela tem parte real e parte imaginária. Tá? E é exatamente por causa dessas características dessa variável e dessa transformação que a gente obtém alguns resultados extremamente importantes quando a gente está tratando equações diferenciais. Algumas funções bastante importantes para a gente aqui no curso de controle, para as quais vale muito a pena decorar mesmo. Fazer o cálculo, claro, para ver a solução e guardar esses resultados, porque eles serão utilizados infinitas vezes aqui no nosso curso de sistemas de controle. O primeiro deles é a função degrau. Essa função é extremamente importante para a gente aqui em controle. Isso vai ficar mais claro depois por quê. A função degrau unitário ela é uma função que é assim. Até zero, de t menor ou igual a zero, essa função vale zero. A partir de t igual a zero, essa função vale 1. Nesse caso, então, a gente tem essa definição aqui, né? U de t é igual a zero para todo t menor que zero e 1 para todo t maior ou igual a zero, tá? A transformada de Laplace dessa função, então, né, é a integral de 0 a infinito, de 1, porque a partir de t maior que zero, maior ou igual a zero, é esse o valor de f de t, é elevado a menos st dt. Se você resolver essa integral aqui, uma integral definida em t, e portanto a variável t vai sumir, só vai existir, né, só vai sobrar a variável s, você vai chegar ao resultado que isso aqui vale 1 sobre s. E ao longo desse curso de controle vai ser bastante comum a gente usar esse U de t como uma denominação, uma denotação do degrau unitário, do sinal degrau unitário. Tá? E, respectivamente, o U maiúsculo de S, a transformada de Laplace desse degrau. Obviamente que a gente está falando aqui da função degrau unitário. Se essa função for um degrau, mas ele não for unitário, por exemplo, eu tenho aqui de t para todo t menor que zero, 0. Mas para todo t maior ou igual a zero, um valor A qualquer. 2, 3, 5. Um valor de amplitude aqui diferente de 1. A transformada de Laplace desse sinal vai ser 1 sobre S vezes a amplitude. Então é 1 sobre S vezes a amplitude desse degrau. Se for uma amplitude 2, 2 sobre S. E assim sucessivamente. Tá? Então, 1 sobre S é para o degrau de amplitude 1. Isso é muito importante, não pode confundir. O outro sinal que a gente vai trabalhar com ele bastante aqui é a função rampa unitária. A rampa ela é diferente, ela varia ao longo do tempo, ela varia por meio de uma reta ao longo do tempo. Mas é uma reta que passa na origem e ela tem uma inclinação, que se for uma rampa unitária, essa inclinação vale 1. Então, para todo t menor que zero, essa função vale 0. Para todo t maior ou igual a zero, ela é uma reta de inclinação 1, ou seja, r de t é igual a t. Tá? Se eu tomar novamente a integral desta função aqui, né, tomar a transformada de Laplace dessa função, tá? Integral de 0 a infinito de t, que é a função, é elevado a menos st, que é o nosso núcleo de transformação, dt.
Quando eu vou resolver isso aqui em função de t, me sobra 1 sobre s ao quadrado. Tá? E a gente sempre que... muitas vezes a gente vai se referir como r de t como sendo esse sinal rampa unitária. Mais uma vez, se a minha rampa não for unitária, se ela for uma rampa de inclinação diferente de 1, por exemplo, se essa inclinação aqui for 2, né? Então, r de t vai ser 2t. A gente vai ver que a transformada de Laplace dessa nova rampa vai ser 1 sobre s ao quadrado vezes a inclinação, vezes 2. Tá legal? Algumas propriedades extremamente importantes da transformada de Laplace. A transformada de Laplace é um operador linear. Um operador linear atende ao princípio da superposição. A gente vai fazer, vai falar como sendo o último. Vamos ver como que a gente chega nessa conclusão, ou como que a gente se ancora nessa conclusão, tá? Primeiro, a transformada de Laplace ela segue ao princípio da homogeneidade, ou seja, a transformada de Laplace de uma função f de t multiplicada por um real é igual ao real vezes a transformada de Laplace de f de t. E isso é muito fácil de ver pela definição da transformada de Laplace. Note que como eu estou tomando uma integral, se eu tiver uma constante real aqui, essa constante real cai fora da integral. Não tem problema nenhum. Tá? Então, a transformada de Laplace ela é homogênea. Outra propriedade da transformada de Laplace é a aditividade. Ou seja, se eu estou tentando fazer a transformada da soma de duas funções, isso é igual à soma das transformadas de Laplace de cada função. Isso também vem diretamente da definição de transformada. A transformada é uma integral. Uma integral é um somatório. O somatório ele é comutativo e você também pode trocar a ordem dos tratores e pode separá-los. Então, se eu tenho duas funções somando aqui, eu posso tomar a integral de cada uma das funções e somar o resultado. Tá? Então, a transformada de Laplace ela atende a esse princípio também da aditividade. Se eu juntar o princípio da homogeneidade com o princípio da aditividade, eu chego no princípio da superposição. Ou seja, a transformada de Laplace da combinação linear de duas funções é igual à combinação linear, à mesma combinação linear das transformadas de Laplace de cada função. Tá? Então, se alfa e beta forem reais, essa expressão resulta nessa. E esse princípio da superposição é o que define para a gente, vocês devem estar lembrados lá do curso de sistemas lineares, análise de sistemas lineares, sinais sistemas, que um sistema linear é aquele que atende ao princípio da superposição. Então, a transformada de Laplace, a ela ser um operador que atende ao princípio da superposição, ela tem um apelo muito forte quando a gente está estudando uma equação diferencial linear. Tá? Então, essas propriedades são fundamentais para a gente. Tá? Alguns teoremas muito importantes da transformada de Laplace. Translação no tempo. A translação no tempo, basicamente, o que eu estou tentando fazer é escrever uma função que está transladada ao longo do tempo, ou seja, é uma função que ela foi empurrada para a direita ou para a esquerda, tá? Nesse caso aqui, a gente está empurrando essa função para a direita de um valor de tempo a. Então, eu tenho aqui um f de t menos a. Tá? Quando t é igual a A, ela parte aqui do que seria originalmente a origem. Tá? E eu estou tentando escrever essa transformada de Laplace dessa função transladada em função da função original, ou seja, da função que não foi transladada no tempo. Bom, a gente pode mostrar facilmente, tá? Que a translação no tempo, ou seja, a transformada de Laplace de uma função transladada no tempo de A, ela vai ser igual a transformada de Laplace daquela função original e elevado a menos AS, em que A é a quantidade de tempo para a qual essa função foi transladada, tá? A gente pode fazer também uma translação na frequência. Isso fica um pouco mais claro quando a gente vai estudar, sobretudo lá no curso de controle digital, o curso de processamento digital de sinais, que a gente está bastante interessado nessa questão de translação na frequência. Aqui em sistemas de controle, num primeiro momento, a gente não está tão interessado assim, mas a gente já apresenta aqui para vocês. A transformada de Laplace de E elevado a menos alfa t de uma função f de t,
e eu estou afirmando que isso aqui para mim leva a uma translação na frequência, que a gente precisa mostrar em outro momento, tá? Mas a transformada de Laplace de E elevado a menos alfa t, f de t, ela vai resultar em f de s mais alfa. Ou seja, é a transformada de Laplace da função original, só que essa função, o argumento de Laplace é s, variável de Laplace, mais alfa, que é esse valor real de translação aqui. Tá? Teorema de mudança de escala de tempo. Então, se eu tenho a função f de t e eu quero calcular a transformada de Laplace de f de at, em que a é um número real, tá? Maior que zero, essa transformada de Laplace de f de at é igual a 1 sobre a transformada de Laplace da função, só que com argumento s sobre a. Tá? E a derivação no tempo, que é talvez a propriedade mais importante da transformada de Laplace, que a gente usa aqui em controle até caírem os dentes. Tá? A transformada de Laplace da derivada de uma função, ela é uma função polinomial em S que depende da transformada de Laplace daquela função e das condições iniciais daquela função. Então, por exemplo, a transformada de Laplace da função f de t em n vai ser o quê? S elevado a n, então é um polinômio de grau n, f de s, transformada de Laplace da função, menos s elevado a n menos 1, a primeira condição inicial daquela função, no tempo, menos s elevado a n menos 2, a condição inicial da sua primeira derivada, menos s elevado a n menos 3, a condição inicial da sua segunda derivada, e assim sucessivamente até a condição enésima menos 1 a condição inicial da derivada enésima menos 1 daquela função. Tá? Outros dois teoremas que a gente também vai aplicar bastante, sobretudo quando a gente estiver fazendo requisito de controle, né? Sobretudo, a gente vai estar especialmente interessado no teorema do valor final. Tá? Então, o teorema do valor final é assim. Considera que você tem uma função f de t que ela tem um valor final, ela tem um valor finito. Essa função ela converge para o valor final finito, ela não explode. Se essa função ela tem um limite, tá? Então, o limite de t tendendo a infinito, dessa função f de t, ele é finito. A gente pode calcular esse valor final, ou seja, o valor da função f de t com t tendendo a infinito, através da sua transformada de Laplace. Então, o limite de t tendendo a infinito de f de t é igual ao limite de s tendendo a zero de s f de s. Tá? E o teorema do valor inicial, se você quer saber qual que é o valor inicial da função, f de 0 mais, e o 0 mais é porque as nossas funções elas são sempre unilaterais, então é de tempo maior ou igual a zero. Então eu quero saber o valor daquela função para t mais, t igual a 0 mais. Então f de 0 mais é igual ao limite de s tendendo a infinito de s f de s. Claro, meus amigos e amigas, a gente consegue provar isso aqui matematicamente. Isso aí provavelmente vocês já viram em algum curso. Vocês vão encontrar a prova disso em qualquer curso, qualquer livro de controle. Mas aqui, como a gente está fazendo uma revisão, eu não vou entrar em detalhes a respeito dessas soluções, tá? Ou dessas provas. Simplesmente vai apresentar, fazer a revisão, apresentar os teoremas. E caso vocês tenham alguma dúvida, aí tem que recorrer um pouco mais à literatura para ver como que prova esse tipo de coisa, tá? Que não é difícil. Tem algumas pegadinhas, mas não é coisa assim do outro mundo. A gente só não faz aqui porque gasta um pouco de tempo, tá? E a transformada inversa de Laplace. Note que a gente falou que a gente pode ir, mas a gente às vezes precisa voltar. Então a transformação direta é exatamente essa ação de sair do problema no tempo e ir para o espaço de Laplace. Mas muitas vezes a gente precisa fazer o caminho contrário, de sair do f de s e voltar para o f de t, porque lá é que está a solução do meu problema. A solução é no tempo. O domínio de Laplace, o domínio S, é simplesmente um domínio que eu estou usando para me auxiliar na solução do problema. Mas se eu quiser a solução analítica, quantitativa daquele problema, eu preciso voltar para o domínio do tempo. Então, muitas vezes, eu preciso fazer a volta, e a volta é feita pela transformada inversa de Laplace.
Então, a transformada inversa de Laplace é o processo matemático de passar uma função no domínio de Laplace de volta para o domínio do tempo. E essa transformada inversa ela é definida dessa forma: Laplace elevado a menos 1 de f de s, que vai me resultar em f de t, vai ser uma integral no domínio dos números complexos, tá? Então é 1 sobre 2πj, j é o argumento dos números complexos, né? Raiz de menos 1. A integral de c menos j infinito até c mais j infinito de f de s é elevado a st, é elevado a st ds. Eu vou aplicar a função f de s. Como eu estou fazendo uma integração definida em s, vai sumir a variável s no final, só vai resultar aqui a variável t como resposta, que é o que eu quero, é a função no tempo. Esse c aqui, ele é o raio de convergência da transformada de Laplace, tá? Para a maior parte das funções que a gente trabalha no nosso mundo de física e de controle, esse c ele é igual a zero, ele vale para qualquer zero. Para algumas funções ele tem um raio de convergência um pouquinho diferente. A gente não está falando aqui também de raio de convergência da transformação. Toda transformação tem um raio de convergência. Esse raio de convergência, ou essa região de convergência, é exatamente a região para o qual a gente garante esta volta, ou seja, a gente garante que consegue fazer a conta de ida, é a conta de volta, tá? E que essas integrais convergem, elas não explodem, né? Nem na ida, nem na volta, tá? A gente não vai falar aqui mais sobre região de convergência. Provavelmente você deve ter visto alguma coisa disso aí num curso de sinais e sistemas, tá? Olha, a solução dessa expressão aí, ela não é fácil, tá? Ela é uma integração no domínio dos números complexos. Dependendo da função f de s, ela pode ser bastante trabalhosa, tá? E o que a gente costuma fazer aqui é recorrer a tabelas de transformada de Laplace para fazer essa transformação inversa. Também para fazer a transformação direta, tá? Essas integrais, elas têm sido resolvidas ao longo dos séculos, né? Por vários gênios da matemática que vêm nos fornecendo transformadas de Laplace de várias funções diferentes de vários ramos da ciência. Então nós já temos isso bastante bem tabelado. A gente tem livro de transformada de Laplace, só com tabela de transformação. Então, muitas das vezes, a gente vai recorrer nos nossos estudos aqui de controle ao uso de tabelas de transformada de Laplace para facilitar a nossa vida, tá? E aqui eu estou apresentando uma tabela que ela serve tanto para o curso aqui de sistemas de controle, como também serve para o curso de controle digital e também serve para o curso de processamento digital de sinais. Eu tenho aqui uma primeira coluna, as funções no tempo. Para vocês aqui de sistemas de controle, por favor, foquem apenas na função de tempo t aqui, tá? T minúsculo aqui, que denota tempo na nossa escala de tempo analógico, contínuo mesmo. E a transformada de Laplace para cada uma dessas funções, tá? Então, tenho aqui a transformada de Laplace para inúmeras funções: exponencial, rampa, soma de exponenciais, as trigonométricas, né? Seno, cosseno, exponencial vezes seno, algumas funções, outras funções exponenciais com base tempo, né? Algumas outras funções exponenciais, né? E exponenciais vezes funções no tempo, e também fatores, né, de exponencial com funções trigonométricas, tá? Então, essa tabela aqui, ela cobre praticamente todas as funções de interesse pra gente. A gente precisa aqui ter algumas artimanhas aqui para trabalhar um pouco mais com isso, mas a gente vai ver isso em um outro momento, tá? O que eu gostaria de reforçar aqui é que a gente vai estar usando essas tabelas aí de transformadas de Laplace praticamente o tempo todo para resolver os nossos problemas de controle, tá? Vamos deixar a solução dessas funções para os nossos pensadores da matemática. Aqui a gente está no curso de engenharia, a gente precisa usar essas ferramentas, essa ferramenta já calculada por alguém como a ferramenta, né, como um meio para a gente resolver os nossos problemas, tá? Sempre sobre o ombro de gigantes. Tá legal? Bom, essa aí é uma introdução bem rápida, uma revisão bem rápida a respeito de transformada de Laplace, tá? Se você ficou com alguma dúvida aqui, por favor, recorra a um outro material, às suas memórias lá a respeito do cálculo de transformada de Laplace, tá? Mas na medida do nosso curso aqui, a gente vai tirando algumas dúvidas, vai esclarecendo algumas coisas. Bom, é isso aí. Ficamos por aqui. Até um próximo momento.
Valeu, aquele abraço, tchau.